Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, tenho meditado bastante a respeito da pergunta que você me fez na sua última carta. Se, como eu claramente demonstrei, todos os seres estão em competição devido à sua própria natureza, e que, portanto, a ideia do inimigo, o amor, é uma contradição em termos, o que se pode dizer de minhas repetidas advertências de que ele realmente ama esses vermes humanos e realmente deseja a liberdade e a existência eterna de todos eles? Espero, meu caro jovem, que você não tenha mostrado minhas cartas a ninguém. Não que isso importe, claro. Qualquer um veria que a aparência de heresia ali contida foi simplesmente acidental. A propósito, espero que você também tenha compreendido que eu estava apenas brincando quando fiz algumas referências aparentemente não muito elogiosas a Catarruspe. Tenho grande respeito por ele. E é claro, aquelas coisas sobre não querer defender você das autoridades não foram ditas a sério. Você sabe que pode confiar em mim para cuidar de seus interesses, mas mantenha tudo isso em segredo. A verdade é que eu, por pura falta de cuidado, dei uma escorregadela. Eu disse que um inimigo realmente ama os humanos. Isso, é claro, é impossível. Ele é um ser e eles são seres distintos dele. O bem deles não pode ser o bem dele. Toda essa conversa dele sobre amor certamente é um disfarce para alguma outra coisa. Ele deve ter algum motivo real para criá-los e ter tanto trabalho com eles. A razão por que as pessoas falam como se ele realmente sentisse esse amor impossível deve-se ao nosso total fracasso em descobrir o verdadeiro motivo. O que ele pretende fazer? É uma pergunta sem resposta. Não vejo problema em lhe dizer que essa mesma pergunta foi a grande causa da contenda entre o nosso pai e o inimigo. Quando a criação do homem foi colocada em debate, e quando mesmo nesse estágio o inimigo confessou abertamente que ele entrevia um certo episódio relacionado com uma cruz, nosso pai obviamente procurou falar com ele para pedir uma explicação. O inimigo não lhe deu resposta alguma, além dessa historinha absurda sobre amor sem interesse próprio que desde então ele faz circular por aí. É claro que isso era algo que o nosso pai não poderia aceitar. Ele implorou ao inimigo para pôr tudo em pratos limpos e deu a ele várias oportunidades para isso. Admitiu que estava ansioso para saber o segredo. O inimigo retrucou: "Ah, como eu gostaria que você soubesse." Foi nesse ponto da conversa, imagino, que a indignação do nosso pai, por ser objeto de tamanha falta de confiança, sem nenhum motivo para tanto, fez com que ele saísse de perto da presença, com uma rapidez que deu motivo para aquela ridícula história inventada pelo inimigo de que nosso pai foi expulso do céu. Desde então nós começamos a perceber por que o nosso opressor era tão cheio de segredos. Seu trono depende desses segredos. Os membros da sua facção frequentemente são forçados a admitir que se algum dia nós pudermos compreender o que ele quer dizer com amor, a guerra chegaria ao fim e nós poderíamos voltar para o céu. É aí que está a nossa grande tarefa. Nós sabemos que ele não pode realmente amar. Ninguém pode. Não faz sentido algum. Ah, se nós soubéssemos o que ele realmente está tramando. Descartamos hipótese atrás de hipótese e ainda assim não descobrimos. Contudo, não devemos nunca perder a esperança. Teorias cada vez mais refinadas, dados e mais dados,
recompensas cada vez maiores para os pesquisadores que conseguem fazer progressos, mais e mais castigos terríveis para os que fracassam. Tudo isso ser feito com grande rapidez, até o fim dos tempos infalivelmente será bem-sucedido. Você reclama que a minha última carta não deixa claro se eu considero estar apaixonado um estado desejável para um humano ou não. Mas francamente, Verme Bill, esse é o tipo de coisa que se espera que eles perguntem a si mesmo. Deixe-os discutir se o amor, o patriotismo, o celibato, velas no altar, a abstinência de álcool ou a educação são bons ou ruins. Será que você não percebe que não existe uma resposta? Nada importa, exceto a tendência que determinado estado de espírito terá, em determinadas circunstâncias, para deixar um paciente mais próximo do inimigo ou mais perto de nós. Portanto, seria ótimo fazer o paciente decidir se o amor é bom ou ruim. Peço-lhe que o deixe decidir-se contra o amor. Se ele for o tipo de homem arrogante que desdenha o corpo, mas que aprecia os pequenos prazeres, e que acredita que isso é um tipo de pureza. Alguém que tem grande prazer em escarnecer daquilo que seus semelhantes apreciam. Instile nele um ascetismo arrogante, e então, quando você tiver separado sua sexualidade de tudo aquilo que a humaniza, faça pesar sobre ele de um modo ainda mais brutal e cínico. Se, por outro lado, ele for um homem emotivo e crédulo, deixe-o ler poetas menores e aqueles romancistas de quinta categoria de velha guarda, até ele acreditar que o amor é algo irresistível e, de algum modo, intrinsecamente meritório. Essa crença não será de grande ajuda para engendrar a falta de castidade casual, mas é uma fórmula imbatível para ocasionar os adultérios prolongados, justos, românticos e trágicos, os quais terminam, se der tudo certo, em assassinatos e suicídios. Se isso falhar, poderá ainda ser usado para guiar o paciente em direção a um casamento útil, pois o casamento, apesar de ser uma invenção do inimigo, também tem sua utilidade. Suponho que haja várias jovens que moram na vizinhança do seu paciente, as quais fariam da vida cristã algo intensamente difícil, se você conseguisse convencê-lo a se casar com uma delas. Por favor, envie-me um relatório a respeito da sua última carta. Enquanto isso, que fique bem claro para você que estar apaixonado não é em si necessariamente favorável para nós ou para o outro lado. É apenas uma situação que tanto nós como o inimigo tentamos explorar. Como a maioria das coisas capazes de deixar os humanos em algum estado de excitação, como a saúde e a doença, a velhice e a juventude, ou a guerra e a paz, estar apaixonado é, do ponto de vista da vida espiritual, apenas matéria-prima. Afetuosamente, seu tio Fitafuso.